Olá, revendedor. Quem fala aqui é Ana Azevedo, da revista Petros. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o Dr. Eduardo Correia da Silva, do escritório Correia Porto Sociedade de Advogados e também juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Nós vamos falar de um assunto que a gente tem visto muito e que gera sempre muitas dúvidas, que é a reforma tributária. Bom, doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso canal. Olá, Ana, muito obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar um pouquinho aqui sobre a reforma tributária com os revendedores. Bom, vamos começar, como diria, vamos começar do começo, né? Eu queria que você desse Perfeito. uma visão geral um pouquinho do que é essa reforma e quais os impactos que ela traz para a gente. Bom, essa é uma reforma bom, eu atuo na área tributária, Ana, há 24 anos, né? E desde então eu ouço falar em reforma tributária, né? Então, nós tivemos agora, o ano passado, uma reforma tributária. Vale a pena dizer que essa é uma reforma que ela acontece dentro da Constituição Federal do Brasil. Então, existe um sistema tributário nacional previsto dentro da Constituição Federal brasileira. Não é comum isso acontecer em outros países, né? Então, isso que foi chamado de reforma foi uma alteração constitucional que aconteceu, e isso é muito relevante, né? Porque a Constituição Federal é a lei norteadora do nosso país, né? E essa reforma, o que ela não é? Ela não é, né, vale dizer, uma reforma, por exemplo, do imposto de renda. Eu digo isso porque a gente recebe muita consulta. O pessoal liga no escritório, os clientes, os empresários. Eduardo, eu tenho valores a distribuir. Eles vão tributar a distribuição de dividendos? Essa reforma tributária, nessa primeira fase, não tratou disso. É uma reforma tributária muito focada na tributação sobre o consumo, que hoje a gente poderia falar é uma reforma que ela tem uma abrangência e impacto no PIS, na COFINS, no IPI, no ICMS, no ISS, que são os tributos incidentes sobre consumo, e algumas alterações muito pontuais nos impostos incidentes sobre patrimônio, alguma alteração no ITCMD, no IPVA e também no IPTU. Então, e é isso. E o grande objetivo, Ana, da reforma era trazer uma simplificação tributária, trazer uma melhor distribuição de renda, uma maior transparência também nessa relação fisco-contribuinte, e ela logrou êxito parcial, pelo menos inicialmente, tá? Eu digo êxito parcial porque não nesse primeiro momento nós não vamos conseguir constatar com facilidade essa simplificação tributária, porque nós temos um regime de transição que ele vai durar pelo menos, né, 8 anos após a entrada em vigor da reforma tributária, pelo menos as questões operacionais aí dos tributos, né? Então nós teremos praticamente aí dois sistemas funcionando de maneira simultânea. Então vai ser um momento de bastante desafio aos empresários, aos contadores e também aos advogados, a todos os agentes dessa cadeia, vamos assim dizer, né? Mas depois, né, lá na frente, quando ela estiver integralmente em vigor, nós esperamos sim que seja um pouquinho mais simples, até porque existem ali alguns pontos, né, que hoje são grandes objetos, né, de grandes discussões tributárias, batalhas ali entre fisco e contribuinte que não existirão mais e provavelmente nós abordaremos mais à frente. No setor específico de combustíveis, né? Os postos de combustíveis, como é que fica essa parte? O que mudou, o que não mudou? Simplificou, não simplificou? É, os postos de combustíveis, eles são contribuintes do ICMS, né? O ICMS, assim como o ISS, aliás, tem postos, né? A gente sabe que existem redes que também
existem serviços lá dentro, né? Então, esses dois impostos, o ICMS, que é de competência dos estados, e o ISS, que é de competência dos municípios, se transformarão no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, dois impostos, um de competência do estado, um dos municípios, se transformarão em apenas um, e aí haverá uma competência compartilhada dos entes, prefeituras e estados, tá? Então, neste particular, nós temos uma alteração e temos uma alteração também com relação ao PIS e COFINS. Não vou falar do IPI, porque o IPI não se aplicaria, né, Uhum. para esse mercado de revendedores de combustíveis, mas o PIS e COFINS se transformarão na CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E como funciona hoje? O ICMS para postos de gasolina e também o PIS e COFINS. Existe a cobrança desse tributo lá pelo produtor do combustível ou importador do combustível, que é equivalente ao produtor. Ele recolhe tanto o PIS e COFINS da cadeia inteira, como também o ICMS. O PIS e COFINS, a gente, esse recolhimento concentrado na ponta da cadeia pelo produtor ou importador, é chamado de tributação diferenciada, mas mais conhecida como tributação monofásica do PIS e COFINS. Uhum. E no que pertine ao ICMS, é chamado de substituição tributária, né? Então, é o recolhimento mediante substituição tributária. E então, essa situação, ela praticamente ela deve permanecer. Nós não temos ainda, Ana, grandes detalhes. Uma coisa nós já sabemos, né? O combustível, ele dentro da Constituição Federal está lá previsto, né? Que ele vai ser sujeito a regime específico de tributação e poderá e deverá, no caso, né? Acreditamos nisso, ter uma incidência monofásica na ponta da cadeia. Outra coisa que também gera impacto aí no setor de combustíveis é o fato, é o imposto seletivo, né? Por quê? Porque o imposto seletivo ele tem uma incidência sobre bens e serviços que possam gerar, que possam ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E o que está aí dentro? Os cigarros e as bebidas alcoólicas. E nós sabemos que muitos revendedores também são proprietários de suas lojas de conveniência, né? E essas lojas de conveniência, elas serão sujeitas, né, também ao imposto seletivo no que pertine à venda de cigarros e também bebidas alcoólicas. Nós não temos detalhes, tá, Ana? Então, que vale a pena, assim, para complementar essa resposta, né? Toda a regulamentação, tanto do IBS, que traz ali o ICMS e o ISS, como da CBS, que traz ali, contempla o PIS e a COFINS, e também o IPI, mas não se aplica ao setor, serão objeto de regulamentação por lei complementar ao longo do ano de 2024. Então, nós ainda não temos maiores detalhes, então lá na frente, né, daqui uns 6 meses, uma nova entrevista seria interessante para atualizar aí todos os associados sobre as questões tributárias do setor. Certo. Quando a gente fala, né, nesses impostos, nessas alíquotas, o que que é a não cumulatividade plena na prática, assim, exatamente o que que ela significa? Na verdade, o objetivo da não cumulatividade é evitar que os tributos incida com efeito cascata, né? Ele seja neutralizado fase a fase, né? Hoje, no Brasil, nós temos um regime de não cumulatividade parcial. Por quê? Porque tanto o PIS e COFINS como o ICMS, eles geram direito a crédito sobre as aquisições do produtos para descontar dos valores a recolher na saída, nas vendas desses produtos, mas em situações muito limitadas, que geram muita discussão, né? A partir do momento, né, em que é instituída a não cumulatividade plena, tanto para a CBS como para o IBS, a gente tem uma certeza de que não haverá tributo incidindo em cascata,
E todas as aquisições, exceto as aquisições para uso e consumo, serão objeto de creditamento na saída dessas mercadorias. Então, isso significa dizer que esses tributos, de uma maneira muito efetiva, incidirão, não incidirão de maneira cascateada, eles incidirão fase a fase com direito, já que nós poderemos abater aí todas as compras que esses revendedores realizarem, a gente vai poder abater dos tributos a pagar. Considerando, né, que o combustível, combustíveis e lubrificantes, né, estarão dentro de um regime específico de tributação, o efeito dessa mudança lá ocorrerá especialmente no produtor ou importador de combustíveis e lubrificantes, tá? Tá. A gente vai ter algum setor que tem incentivo especial, diferenciado? Temos alguns regimes específicos de tributação. A gente sabe que os postos de gasolina estão dentro desse regime específico, porque há essa necessidade, inclusive, né, de tributação monofásica concentrada lá Só que isso não se aplica só a esse setor, né? Então, vários outros setores estão sujeitos a regime específico de tributação. O regime específico de tributação ele pode compreender uma incidência monofásica. Em alguns casos, Ana, ele vai significar alteração na alíquota, nas regras de creditamento, na base de cálculo. Então, existem várias formas de você manobrar ali a forma que você vai tributar determinado setores, né, justamente porque eles constam ali dentro de um regime específico de tributação já previstos na reforma tributária. E temos também situações em que haverá a redução da alíquota, né, para setores também bastante específicos, tá? Então, por exemplo, o setor de jornalismo, né, que é o seu caso, vai ter uma redução da alíquota base em 60%. Setores de educação, saúde, dispositivos médicos. Aqui, por exemplo, as atividades, os serviços profissionais, né, uniprofissionais, como é contabilidade, engenharia, a própria advocacia, também vão ter uma redução na alíquota base em 30%. Então, nós temos alguns setores ali que terão regimes, vamos chamar assim de uma maneira macro, né? Regimes especiais que significam ou redução de alíquota ou regime específico de tributação, já previstos dentro da Constituição Federal. Isso, como já disse, pende ainda de uma regulamentação por lei complementar que está sendo nesse momento discutida no Congresso Nacional. Certo. A gente costuma falar muito que não é fácil entender como é que funciona a questão tributária no Brasil, né? Você acha que realmente essa reforma, da maneira como ela está sendo feita, ela vai conseguir ter um efeito que as pessoas consigam sentir e que as empresas não fiquem malucas para ter que controlar tudo isso? Porque a gente ainda tem esse período de 8 anos com dois regimes. Como é que fica essa loucura toda? Então, Ana, esse é um ponto, né? O que eu vejo na prática nesse exato momento, tá? Então, sempre existe uma expectativa, né, dos mais diversos setores, os setores de um modo geral, assim como o setor de combustíveis também foram lá levar os seus anseios, né, com relação à reforma, certamente ainda estão pressionando lá seus senadores, seus deputados, né, na regulamentação fazer ajustes e aparar arestas aí necessárias, sempre visando, seja uma simplificação tributária ou visando também até uma redução de carga tributária, que é sempre a esperança, né? De fato, na maioria dos setores não vai haver uma redução de carga tributária, pelo contrário, né? Em alguns setores, como o setor de serviços, ele vai ter um aumento de carga tributária, diferentemente da indústria, Ana, que para realizar o seu processo produtivo faz muitas aquisições, né? O setor de serviços não, né? Muitas vezes o setor de serviços é apenas o trabalho intelectual,
É o máximo que você precisa num escritório. Hoje em dia, nem folha mais você precisa adquirir, materiais de escritório também. Você praticamente hoje já não adquire materiais de escritório ou adquire é, de uma maneira muito pequena, né? Porque você não há mais essa necessidade, né? Então, em alguns setores você pode ter uma redução de carga tributária. No setor de serviços, de um modo geral, exceto aqueles que estão submetidos à redução de alíquota, e até alguns que estão submetidos à redução de alíquota também verão uma diferença de carga tributária para mais, né? E em alguns setores da indústria a gente verifica realmente pode ter, né, alguma redução sim de carga tributária, mas a gente vive agora, Ana, o grande mistério, né, que é o mistério da calibração da alíquota, tá? Talvez fosse esse também um questionamento que você pudesse fazer. A gente tem participado aí de algumas entrevistas, é sempre a pergunta, mas afinal de contas, né, qual será essa carga tributária? Então, falava assim uma carga tributária de 25% a 28%. Hoje fala-se muito em 27, Sim. 27,5%, né, que está entre ali 25% e 30%, mas cada vez que tem novos, ao longo, né, da reforma, vários setores foram ali buscar ali redução de alíquota, incluir sua atividade nos regimes específicos de tributação. Cada vez que mais setores são contemplados, Mais né, setores são mais fica prejudicados. de calibrar a alíquota para baixo, né? Você sempre vai ter que calibrar para mais, para que também o Estado, né, os estados, municípios e a própria União não tenha queda de arrecadação com a reforma tributária, né? Que além de uma simplificação, tinha como um grande objetivo manter ali o nível de arrecadação tributária. Quer dizer, a gente tem um imbróglio bem interessante aí pela frente. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que para o país é uma coisa, ele tem seu lado positivo, né? Nós temos um IVA dual, né? No mundo inteiro nós temos o IVA. Por que que aqui é o dual, né? Porque é o IVA da CBS, né, que é de competência da União Federal, e o IVA no tocante ao IBS, que substitui ali o ICMS e o ISS. Nosso modelo se aproxima com aquilo que já é aplicado no mundo inteiro, então até a compreensão do nosso sistema tributário nacional a partir do momento em que ele entrar em vigor vai ser melhor compreendido pelo resto do mundo, e aí fica até mais fácil atrair investimentos, porque as empresas saberão que jogo irão jogar no tocante à relação jurídica tributária que vai se estabelecer no Brasil. Então, isso acaba sendo uma coisa muito boa. E após o período de transição, a expectativa é que nós tenhamos efetiva simplificação tributária, né? Tanto seja na entrega de obrigações acessórias, no número de tributos, na administração como um todo. Exemplo, né? Hoje, grande parte das discussões tributárias diz respeito a possibilidade ou não, né, situações que possibilitam ou não a tomada de créditos, seja de PIS e COFINS, seja do ICMS, né? E hoje, né, até fazendo um link com a pergunta anterior, com a não cumulatividade plena, praticamente essas discussões não existirão mais, ou se existirem, existirão dentro de um contexto muito menor, claro, né? Isso com a expectativa que não haja restrições de direitos, né, advindos aí do próprio poder público, né, diga-se Receita Federal, secretarias de Fazenda estaduais e municipais. E quando efetivamente ela entra em vigor? Ela começa a entrar em vigor, ela vai ter uma entrada em vigor progressiva, né? Então, ela começa a entrar em vigor em 2026, né? Tem uma boa parte dela que já está em vigor, tá? Mas a gente vai sentir efetivamente os efeitos do IBS e da CBS a partir de janeiro de 2026, né? Finalizando no final do ano de 2032, tá? E aí, em 2033, nós teremos um novo sistema tributário, né? Já passado ali o período de transição.
Isso se nada acontecer e não mudar tudo de novo, né? Porque se tratando de E essa, Brasil. essa é a nossa, sem dúvida nenhuma, a nossa expectativa. Bom, doutor, muito obrigada pelas suas explicações, foram muito úteis e realmente trabalhar com tributos não é uma coisa muito simples, não. Não é simples, a gente está num país, né? Um estado federado, vamos assim dizer, né? Nós temos 26 estados, nós temos o Distrito Federal, mais de 5.500 municípios e a União participando de um jogo que, com a entrada em vigor da reforma tributária, tende também a simplificar, porque nós teremos legislação única e uniforme em todo o Brasil, né? E a única coisa que estados e municípios poderão fazer é calibrar a sua alíquota, né? Então, quando a alíquota de referência for estabelecida, vamos supor, tá, Ana, que seja 27,5, esse é um ponto importante para finalizarmos. Uhum, Os estados poderão, seja calibrar um pouquinho para cima, e essa vai ser a competência praticamente que o estado terá, ou calibrar um pouquinho para baixo. Ele não precisa seguir a alíquota que o Senado Federal vai estabelecer, porque a alíquota será meramente de referência, mas assim que o Estado estabelecer, olha, minha alíquota não vai ser de 27,5, supondo que essa seja a alíquota de referência, será de 27, todos os municípios daquele Estado também tributarão ali a alíquota de 27%. Essa é a liberdade dentro dessa competência compartilhada que terão os estados e municípios a partir da entrada em vigor da reforma tributária. então, vamos ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer. Daqui 6 meses a gente conversa de novo para Tá ver ótimo. se o que já foi regulamentado e o que ainda não foi. E, bom, eu agradeço muito a sua participação. Nós recebemos aqui o doutor Eduardo Correia, do escritório Correia Porto Sociedade de Advogados, que falou um pouquinho sobre a reforma tributária. Então, revendedor, vocês viram que tem muito trabalho pela frente e vamos torcer para que realmente isso simplifique a vida de todo mundo e que o país consiga avançar dentro dos limites do que a gente espera que sejam positivos. Muito Legal. obrigada, doutor. Obrigado, Ana. Muito obrigado a todos os revendedores.